Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Débora, como eu prometi, um vídeo por semana falando sobre a minha vida no Senegal. E hoje eu queria falar com vocês sobre o porquê de eu estar aqui. Algumas pessoas têm perguntado, né? Por que é o Senegal? Por que não outro lugar? E eu queria contar essa história que eu acho ela bem interessante. Então, tudo começa quando a gente morava em Recife. Nós somos brasileiros, nós somos de Recife, eu e meu marido, a gente tem 2 filhos. E a gente sempre serviu na nossa igreja, nós somos cristãos. E a gente sempre gostou muito de gente, de servir, de ajudar pessoas, de ver pessoas se desenvolvendo, mudando de vida. Isso foi uma coisa que mesmo no tempo que a gente morava lá, a gente já fazia. Claro, em menor escala, porque a gente trabalhava. Então eu tinha uma carreira no banco, eu era funcionária do Banco do Brasil. Carlinhos, ele tinha a empresa dele de informática, ele sempre teve esse espírito empreendedor, então ele tinha a própria empresa. Então a gente servia nas nossas comunidades em tempo parcial, a gente estava sempre envolvido em algum projeto em que a gente tinha a oportunidade de desenvolver pessoas e participar da vida delas. Então, naturalmente, isso foi acontecendo. A gente participou de um curso em que a gente ficou sabendo de algumas necessidades pelo mundo afora. E as pessoas que estavam dando esse curso conversaram com a gente. Alguns dos professores falaram que a gente tinha perfil para trabalhar entre povos, entre países um pouco menos desenvolvidos, em desenvolvimento, e que os conhecimentos da gente, as áreas de atuação da gente poderiam ser preciosas nesse contexto. Carlinhos com a informática e com esse empreendedorismo, que sempre foi a marca dele, para quem conhece ele mais de perto. Eu com o ensino do francês, apesar de que na época eu trabalhava no banco, mas eu já tinha essa formação, eu já tinha experiência como professora de francês, tinha ensinado na Aliança Francesa. Então eles falaram que essa combinação de nós dois poderia ser algo bem interessante. E os nossos filhos também, eles tinham mesmo essa cabeça mais aberta, eles gostavam de estar entre pessoas, de interagir, de se comunicar. Então foi uma ideia que veio surgindo assim, devagarinho. Mas o meu marido foi quem primeiro abraçou essa ideia, ele se empolgou, ele falou que queria, que acharia interessante. Eu sempre um pouco mais resistente. Ele tem essa personalidade um pouco mais atirada, ele é a pessoa que quer resolver, que quer acontecer, que não tem medo. Ele é aquela pessoa que eu digo assim, ele pega o facão e sai abrindo caminho. E eu sou bem o contrário, eu sou mais medrosa, sou um pouquinho mais reservada. Eu sou sempre aquela pessoa que faz o contraponto para essa empolgação toda dele. Não é que eu seja pessimista, mas eu fico muito preocupada sempre com segurança. Será que isso aqui vai dar certo? Isso aqui, vamos ver, calma. A gente é bem assim. Então, mas a gente foi, né, conversando. Carlinhos se empolgou muito primeiro. Todo esse processo, esse curso que a gente fez, ele foi em 2009. E Carlinhos, ele se dispôs para, se alguém quisesse convidar a gente para conhecer um desses possíveis lugares. E em 2010 a gente recebeu esse convite, a gente comprou as passagens e finalmente, em dezembro de 2010, a gente veio para o Senegal. A gente recebeu um convite para conhecer aqui, foi o primeiro lugar que a gente foi chamado para conhecer. E a gente passou o mês de janeiro de 2011, né? A gente rompeu o ano no avião, na verdade, porque a passagem era mais barata. E a gente chegou aqui, a gente pôde conhecer muita coisa interessante, muitos projetos, alguns projetos bem-sucedidos, outros que estavam passando por problemas. A gente conversou com muita gente, a gente ouviu muita gente, a gente fez muitas perguntas e foi uma viagem super interessante. Nessa primeira viagem, nós viemos sozinhos, sem as crianças. E voltando para o Brasil, Carlinhos ele já voltou com a cabeça assim, como eu faço para ir? Ele estava super empolgado. E eu ainda tinha as minhas próprias questões relacionadas à segurança financeira, à saúde. Meu Deus, como é que funciona a saúde lá? Se algum de nós dois tiver um problema, para onde é que a gente vai? Se um dos meninos tiver um problema, o que faz? Morre? Como é? Essas perguntas que talvez muitos de vocês se façam, né? Como é que é a estrutura? Então, foi um processo um pouco mais lento para mim, para que eu pudesse aceitar, para que eu pudesse compreender. E para que eu pudesse chegar num ponto em que eu pudesse realmente orar, porque foi algo que foi acompanhado de oração, para quem acredita nisso, eu acredito, e pudesse dizer assim, ok, Deus, eu quero fazer parte disso e eu acho que eu preciso só que o Senhor me mostre exatamente o que o Senhor quer de mim. Porque até então
eu não tinha certeza se Deus realmente queria que eu saísse do Brasil, que eu saísse do meu emprego, que eu deixasse a minha casa e eu me mudasse para o Senegal. Então, eu e Carlinhos, a gente foi fazendo as nossas negociações um com o outro, cada um cedendo um pouquinho. A gente veio no Senegal em 2011, como eu falei para vocês, e durante esse período a gente ficou conversando até que a gente decidiu, em janeiro de 2013, ou seja, 2 anos depois, vir junto com as crianças. O que eu não falei para ele, nem para ninguém, foi que eu queria que Deus me desse um sinal, mas tinha que ser algo muito específico para mim, algo que só eu entendesse. E esse sinal que eu pedi para Deus seria algo definitivo, esse era o meu acordo com Deus, e teria que ser através de um dos nossos filhos. Então, a gente veio para cá, a gente passeou, a gente foi numa aldeia com os meninos, a gente foi num shopping, a gente meio que tentou mostrar o Senegal como um país onde se pode viver. A gente quis ser justo e mostrar um pouco de cada coisa. E eu acho que foi uma viagem muito legal, muito interessante. Mas o sinal que eu tinha pedido não veio. E o meu acordo com Deus era que se esse sinal não viesse, eu estava liberada, eu não ia mais precisar pensar em me mudar para o Senegal, porque estava tendo alguma comunicação errada aí e não era bem isso que ele queria de mim. Então, passaram todos os dias da viagem, o sinal não veio, e aí chegou o dia de ir embora, a gente estava colocando as malas dentro do carro. Confesso que eu estava extremamente aliviada, porque eu não queria vir para morar. Eu gostei de Senegal, para visitar, para passar uns dias, para ver a galera e tal, mas não queria vir morar. E aí, o meu filho mais novo, o Carlinhos filho, na época ele tinha 8 anos, e ele começou a chorar. E quando eu comecei a consolar ele falou: ai, mãe, eu não quero voltar para o Brasil. Eu falei: mas meu filho, a gente mora no Brasil, tudo da gente é lá, a sua escola é lá, as suas avós moram lá, tipo, por que você quer ficar aqui? E aí ele falou assim: mãe, na verdade eu falei para ele antes, filho, a gente vai voltar, eu posso juntar uma graninha e a gente fazer outra viagem, olha, a gente pode vir aqui todo ano se você quiser. Mas ele virou para mim e falou assim: mãe, mesmo se você nunca mais me trouxer aqui, quando eu crescer eu vou voltar sozinho, porque eu quero viver, morrer e ser enterrado no Senegal. Daí, vocês estão conseguindo entender o sinal? Eu precisava mais de quê? Então, esse foi o momento em que eu tive a revelação vinda de Deus, de que Ele queria que eu viesse para cá, de que essa fase da minha vida seria servindo a Ele nesse lugar. Então, para mim foi um processo bem tranquilo, porque a partir de então eu tive realmente certeza de que Deus estaria comigo. Então a gente voltou para o Brasil e a gente conversou com família, a gente conversou com amigos, a gente planejou sair dos nossos respectivos trabalhos e aí a gente se organizou para se preparar e para voltar, né? Então a gente veio para o Senegal, a gente chegou aqui no dia 22 de abril de 2014, é um dia que eu não esqueço, é um dia que a gente comemora todo ano. A gente sempre dá um jeito de fazer uma festinha, de se juntar junto, de orar junto, de agradecer a Deus por mais um ano que Ele nos permite estar aqui. E chegando aqui, a gente começou a trabalhar na área de informática. Carlinhos, né, desenvolvendo jovens, a gente abriu uma escola onde a gente dá cursos para jovens a preços populares. E eu comecei a dar aula de alfabetização para mulheres e hoje eu dou aula de francês para estrangeiros. A gente abriu uma escola, se chama Instituto Dorcas, e é nesse lugar onde a gente serve ao povo do Senegal e a Deus aqui. Então, é isso que a gente faz da vida, para quem não conhece, para quem tem curiosidade de conhecer. A história é muito mais longa, mas a gente tem todas as limitações de tempo, então eu espero que vocês entendam. E se vocês tiverem mais alguma pergunta, alguma curiosidade, fiquem à vontade. Nos próximos vídeos a gente vai falar com mais detalhes sobre a cultura daqui, sobre realmente como é que é a vida aqui. Eu vou juntar algumas histórias de alguns micos que eu já paguei e eu acho que vocês vão gostar do que eu estou preparando, tá bom? Obrigada pela atenção, um abração para vocês e até o próximo vídeo.